é um conceito bipartido. Agora você já percebeu que esse conceito vai dizer que o crime tem duas partes em sua estrutura. Duas partes em sua estrutura. E aqui nós temos várias teorias. A primeira teoria que eu te mostro é a teoria... Ó, até vou dar mais uma divisãozinha ainda. Ó. Teoria do injusto penal como sendo o primeiro elemento do crime. Injusto penal. Doutores, vários teóricos utilizaram o injusto penal como sendo o primeiro elemento. O primeiro deles, que eu vou fazer referência, é o da ratio essendi. Ratio essendi. Prezados, vários institutos nós vamos mexer muitas vezes em ramos diferentes do nosso estudo. E é exatamente por nós repetirmos a lição é que você vai tê-la como mais familiar. Quando eu estou tratando de ratio essendi, eu estou começando a resolver a crítica que Belling teve no sentido de não ter estabelecido a relação entre tipicidade e ilicitude. Eu preciso dizer como que eles se ligam. Como é o vínculo entre tipicidade e ilicitude? Em 1931, nós tivemos dois penalistas travando praticamente um jogo de braço para romper com a teoria do causalismo, aquela teoria clássica. Hans Welzel e Edmund Metzger. Nós sabemos que, pelo menos perante os brasileiros, quem venceu foi Welzel, com seu finalismo. Em 1931 surgem dois tratados de direito penal. Um de Welzel, outro de Metzger. Metzger é um dos adeptos da teoria da ratio essendi. O que é a teoria da ratio essendi? Para a teoria da ratio essendi, a tipicidade é a essência, é a razão de ser da ilicitude. Tipicidade e ilicitude integram um único bloco. Veja só, eu estou diante de um conceito bipartido. Duas partes. A primeira delas, das teorias que eu estou te dizendo, é a teoria do injusto penal. Bom, injusto penal é o nome do primeiro elemento. A primeira teoria que se encaixa dentro do contexto de injusto penal é a teoria da ratio essendi. Ratio essendi. Essa teoria da ratio essendi, de Metzger e outros autores, tem a tipicidade como essência ou razão de ser da ilicitude, de sorte que, se desaparecer a ilicitude, a tipicidade também some. Prezados, então enxerguemos assim, quais são os elementos do crime para Metzger? Duas partes. Primeira parte, injusto penal. Legalzinho. Injusto penal. Aqui no injusto penal, temos tipicidade e ilicitude. E qual é o segundo elemento, Davi? É culpabilidade. Não te disse que eram duas partes? Culpabilidade. Tá aqui, ó. Duas partes. Tá, Davi, mas e... Como é que esses elementos se comunicam, já que eles são um bloco só? A tipicidade é a essência da ilicitude. De sorte que, se nós provarmos que esse sujeito praticou um crime em legítima defesa, significa que não é ilícito. E para Metzger também não era típico. Prezados, vejam só. Quando nós chegamos em um local de crime, vamos pensar no local de crime, eu tenho um morto aqui na minha frente. E ele está com um tiro pelas costas, então eu não vou dizer que aquilo foi um mal súbito, eu não vou dizer que aquilo foi um suicídio. Então, eu estou diante de um homicídio. Não venha com essa. Tiro em bumerangue. Estou diante de um homicídio. Então, aquele fato, né, matar alguém, aquele fato
Quando eu chego naquele local, presumivelmente é ilícito. Mas ou não é possível que alguém se apresente e diz assim, não precisa procurar mais, foi eu que matei. Para a ratio essendi, se excluiu a ilicitude, porque nós estamos em legítima defesa. Ele vai dizer, eu matei porque eu tomei tiro, veja bem, eu estou ferido, coisa e tal, olha as câmeras ali, coisa e tal, blá. Aí eu percebo, não foi pelas costas, foi pela frente o tiro. Bem que eu vi que os buracos estavam maiores nas costas. Tem o PAF-E e o PAF-S. Perfuração de arma de fogo de entrada, perfuração de arma de fogo de saída. Como eu não entendo muita coisa, não é assim, a gente não estuda medicina legal, é isso, não tem como nós, operadores do direito, não sabermos um mínimo de medicina legal, nós vamos começar a precisar saber disso. Todos nós. Delegado, capitão, juiz, defensor, todo mundo precisa saber. Ok, pela quantidade de sangue ali, às vezes a gente não consegue, né, identificar, coisa e tal, mas um olho um pouco mais treinado já percebe onde está a entrada e a saída. Eu pensei que era pelas costas, mas não, foi pela frente. Foi pela frente, foi uma legítima defesa. Então, para Metzger, se aquele fato deixou de ser ilícito, desapareceu também a tipicidade. Agora, eu não vou mexer agora, tá? Mas a teoria que se contrapõe a essa é a teoria da ratio cognoscendi. Para a teoria da ratio cognoscendi, a tipicidade é uma presunção de que o fato também é ilícito. E me diga, qual nós adotamos hoje no Brasil? Quando a gente chega num local de crime. Eu chego num local, o cara está morto, eu presumo que aquilo é crime. Mas é uma presunção que admite prova em contrário. Iuris tantum. Ou seja, é possível que eu verifique que alguém realmente matou esse em legítima defesa. Nós não adotamos a ratio essendi, adotamos a ratio cognoscendi. De qualquer sorte, você precisa saber que, para Metzger, esse conceito de crime dele analítico eram por dois elementos, injusto penal mais culpabilidade. E o justo penal era composto por tipicidade e ilicitude. Muito bem, nós temos uma variação da ratio essendi, que também é ratio essendi, tá? Mas a teoria dos elementos negativos do injusto. Doutores, da mesma forma que a ratio essendi, porque é uma variação da ratio essendi, estou com um autor chamado Helmut von Weber. Para esse sujeito, o primeiro elemento do crime pode tranquilamente se chamar de injusto penal, mas eu vou preferir chamar de tipo total. Tipo total. Esse tipo total é composto por uma tipicidade e por uma ilicitude. E o segundo elemento qual é? Ora, são dois. Culpabilidade. Culpabilidade. Aqui está o segundo elemento. Qual a diferença, Davi, pro ratio essendi e elementos negativos do injusto? A única diferença é que Helmut von Weber considerou que a ilicitude funciona como os elementos negativos desse injusto penal, desse tipo total. Manja uma bateria de carro? Bateria de carro. A bateria de carro tem um polo positivo e um polo negativo, certo? Pois é. Então, pensemos que para Helmut von Weber, o injusto penal, que ele prefere chamar de tipo total do injusto, é uma bateria. É uma bateria. E aí, olhando para aqueles polos, eu pergunto, e Helmut, e aí? O polo positivo aqui é o quê? Ele vai dizer a tipicidade. E o negativo? A ilicitude. Então, a ilicitude é o elemento negativo daquele tipo total. Ok? Então, ele só simplesmente ele deu rótulo às coisas. Ele disse que a tipicidade é o positivo e a ilicitude é o negativo. Muito bem. A próxima que adota dois elementos, e ainda considera o primeiro elemento como injusto penal, é a teoria funcionalista. O funcionalismo moderado de Klaus Roxin. Funcionalismo moderado de Klaus Roxin. Quais são os elementos? Bom, dois elementos. Injusto penal. O que tem no injusto penal de Roxin? Tem tipicidade e tem ilicitude. E o segundo elemento? O segundo elemento é chamado de responsabilidade. Responsabilidade. E o
que é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é dividida em culpabilidade e necessidade da pena. Essa necessidade da pena se verifica pelas teorias de prevenção geral e especial. Então, dois elementos, injusto penal e responsabilidade. Eu sugiro que você grave muito bem isso. Talvez seja o caso de você dar print dessa tela, criar o seu, se você está achando feio esse negócio aí, cria o seu. Mas precisa enxergar isso, porque em algum momento, dependendo do concurso que você vai fazer, você vai ter que explicar. Vai ter que explicar isso. Vamos encontrar também a teoria teleológica de Silva Sanches. Teoria teleológica de Silva Sanches. Eu vou até afastar agora aqui, ó. Porque ele não está mais agora dentro do injusto penal. Ó, a teoria teleológica de Silva Sanches. Para Silva Sanches, o crime é um fato antijurídico, fato ilícito, portanto, primeiro elemento, e o segundo elemento é a sanção penal. Muito bem. Agora, definitivamente, e de longe, a teoria mais importante do conceito bipartido, veja só, é a teoria finalista brasileira dissidente. Teoria finalista brasileira dissidente. Eu estou aqui diante de Damásio de Jesus, René Realdotti e os seguidores desses dois grandes penalistas. Para eles, os dois elementos são fato típico e ilicitude. Fato típico e ilícito. E a culpabilidade é mero pressuposto de aplicação de pena. Mero pressuposto de aplicação de pena. Muito bem. Então, vejam aqui. Eu lhes mostrei a teoria do injusto penal, ratio essendi, tocar para cá. Elementos negativos do tipo ou do injusto. Lhes mostrei funcionalismo moderado de Klaus Roxin. O que eu fiz aqui? Aqui. E também lhes mostrei a teoria teleológica E22, teoria teleológica de Silva Sanches. E, por fim, a teoria brasileira finalista dissidente. Definitivamente, esse último é o mais importante. Este último é o mais importante. Daí nós estamos no campo dos brasileiros. E lá se foi mais uma aula. Se você quiser assistir a todo o conteúdo, entre em daviandré.com.br e ali vai encontrar alguns cursos que já estão à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima.